Bom, acho que podemos começar aqui com a sala. Boa noite a todos. Eu sou Gustavo Campana, eu sou diretor médico da DASA. A gente está aqui nessa live pela Dinuan, que é o laboratório de genômica da DASA. Para a gente é uma satisfação estar compartilhando a experiência com vocês nas diferentes áreas de genética, tá? E hoje a gente tem aí um expoente da oncologia, Dr. Max Mano, como nosso convidado para bater um papo com a gente aqui sobre câncer de mama, falar um pouquinho sobre essa doença, o que está acontecendo agora com essa doença no período de uma pandemia de Covid, o que muda na atuação dos oncologistas, nos riscos desses pacientes. Então, a nossa ideia aqui é abordar um pouco do câncer de mama, um pouquinho de como a genética ajuda e auxilia aí aos oncologistas nas tomadas de decisão, e depois a gente alocar um pouquinho essa conversa sobre oncologia nesses momentos difíceis que estamos vivendo aí em Covid. Então, estou aqui com o Dr. Max Mano, nosso colega. Ele é médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês e ele é professor na Academy of Leadership Sciences de Switzerland. Então, Max, super obrigado aí por compartilhar seu tempo com a gente. É um prazer tê-lo aqui. E eu acho que vai ser realmente super interessante a nossa conversa. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite e boa tarde aí a todos que estão participando. Bom, Max, a gente vai falar sobre câncer de mama, oncologia em geral. Você fica aí com o palco é seu, você fica à vontade para falar. Mas eu acho que seria interessante você abrir um pouquinho como é o panorama do câncer de mama aqui no Brasil, né? A gente sabe que é um dos cânceres mais prevalentes aí, né? O câncer mais prevalente na mulher. Então, falar um pouquinho, como que está esse panorama de câncer de mama no Brasil? Gustavo, câncer de mama é uma doença muito frequente. Agora, ele de uns anos para cá passou a ser o câncer mais comum em mulheres, né? Eu não estou contando o câncer de pele, que é outra história, exposição ao sol e tal, mas dos tumores malignos é o mais frequente, porque nós já tivemos uma fase que era câncer de colo de útero e tal, agora de longe, né, foi ultrapassado. Câncer de mama tem um diagnóstico de 60 mil casos por ano no Brasil, e a gente acha que tem um pouquinho de subnotificação, sabe? Nos nossos registros de câncer ainda não são perfeitos. Eles são bons, mas não são perfeitos. De qualquer maneira, é uma doença tão frequente que é comum, por exemplo, no meu caso, eu praticamente só faço isso dentro da oncologia, né? Você consegue montar uma clínica inteira com um tipo somente de doença, para se a gente entender o tamanho do problema. E eu acho que é importante dizer que o Brasil, todos já sabem, é o país das disparidades, né? Nós temos várias realidades dentro do mesmo país, e nós temos dentro da saúde essa divisão, saúde pública, saúde privada, né? E é muito diferente. Eu até muito pouco tempo estava nos dois lados. Eu trabalhava meio período no hospital público, meio no hospital privado. Agora estou só no privado. Mas as realidades são muito diferentes. Assim, os diagnósticos são muito tardios no sistema público, né? Quando a gente compara os nossos dados do sistema público, é meio trágico, né? Comparar com Europa, Estados Unidos, você leva um susto, né? Mas quando a gente olha do privado é muito parecido, a gente está muito mais perto do que acontece na Europa. Então nós temos esses dois mundos diferentes, né? E aqui no Brasil, né? E Max, a gente escuta muito falar que a maioria dos cânceres, ou uma grande parte dos pacientes portadores de câncer, eles apresentam diagnóstico já em fase tardia, né? E provavelmente isso aparece muito nessa disparidade entre público e privado. Isso acontece no câncer de mama? Como que tá? Qual é o momento que a gente mais detecta o câncer de mama aqui no Brasil? Isso acontece, a discrepância é um absurdo, né? A gente, inclusive, já documentou, nós fizemos um estudo com um grupo latino-americano de oncologia, avaliando os diagnósticos no sistema público, comparando com o privado. Já teve vários assim, aliás, mas o mais legal é esse que a gente apresentou num congresso nos Estados Unidos. Então, assim, no sistema público, metade dos pacientes tem um diagnóstico com a doença já bem avançada, né? Tumores enormes, que tem que fazer tratamento de quimio pré-operatória. Isso, em outros países, é menos de 20%, né? Então, é uma diferença muito grande, né, entre o público e o privado. Então, o paciente do sistema público, em geral, quando ele chega, a maioria das pacientes nem vão direto para a cirurgia, elas vão para um tratamento pré-operatório, de quimioterapia e tal. No sistema privado, a maioria dos tumores já são detectados
pelo exame de imagem, a mamografia, né? A cobertura da mamografia no sistema público é muito ruim, muito baixa, né? E, além disso, há um problema que não é só fazer a mamografia, porque se você fizer a mamografia e achar alguma coisa e nada acontecer depois, não adiantou nada fazer a mamografia, né? Você tem que ter um jeito de fazer a biópsia rápido, de ter uma consulta com o especialista. Então, é muito complexo, né? São muitas etapas, né? Mas a gente já comparou e as diferenças são absurdas, né? Os tumores diagnosticados no sistema privado são bem mais iniciais do que aqueles encontrados no sistema público, isso é bem claro. E isso provavelmente tem impacto em comorbidades e até em mortalidade, né? Que deve ser também super Claro. difícil. São assim, o fato que o serviço não é feito, isso é uma bomba relógio, ele estoura logo ali na frente. Porque você, com um diagnóstico avançado, tem muito mais chance da doença voltar, dela causar metástases, né? E isso vira uma doença crônica, os pacientes ficam anos tratando, né? Então, não é uma coisa inteligente você fazer diagnósticos tardios, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, por isso que a gente ressalta a importância, né? Inclusive nessa crise atual, né, Gustavo? Tem se falado muito disso, eu devo ir fazer meus exames, depende, né? Se é um exame só uma programado, você pode até esperar 2, 3 meses, mas se achou uma coisa anormal, né? Não pode ficar esperando, porque aí a gente entra na estatística do SUS, né? De chegar lá já com diagnóstico tardio, né? Para você ter uma ideia, a situação que isso é mais discrepante é a situação extrema, por exemplo, de alguém ser diagnosticado já com metástases. Isso é bem pouco comum em câncer de mama. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é bem documentado, é mais ou menos 6 a 7%. E no nosso sistema privado é parecido. Nós já levantamos alguns dados dentro do Hospital Sírio-Libanês. No sistema público, uma vez que a gente levantou, quando eu trabalhava no ICESP, a gente achou em torno de 14, 15%. O dobro, né? O dobro da média mundial, nessa situação extrema, que é chata, né? Até tem tratamento, mas se torna uma doença incurável, uma doença crônica, os pacientes estão em tratamento permanente, né? É indesejável, não é a melhor situação. É incrível, né? Você vê a gente com essa disparidade com outros países, né? 30 pontos percentuais de diferença na detecção de casos precoces aí, como você falou com a Europa, né? Então, e a gente tem estrutura, né? Quanto que a gente vê de mamógrafos espalhados por aí que a gente não consegue utilizar, especialmente no setor público. Então, qual que é o protocolo de screening recomendado hoje para câncer de mama? Tem uma discussão se a mamografia de screening, né, de rastreamento, deve começar aos 40 ou 50 anos. Isso não é uma coisa muito bem definida. Alguns países recomendam aos 50. A oficial do Ministério da Saúde é 50 anos, mas as sociedades médicas não aceitam isso. Elas querem que seja 40. Nos Estados Unidos, eles acharam um meio termo, colocam 45 anos, que eu acho até bem razoável, né? Claro que tem exceções, tem que olhar o histórico familiar, se já tem casos na família, tudo, mas assim, pelo menos que antes dos 50, ou no máximo aos 50 anos, que a mulher já tenha feito a sua primeira mamografia de rastreamento. A partir daí, ela estando normal, existem várias maneiras de fazer, ela pode ser anual, mas muitos países têm feito a cada 2 anos, inclusive, mamografia com resultados bem satisfatórios. Perfeito. E o que tem de novo aí na conduta dessas pacientes com câncer de mama, né? Para onde a gente está indo em questões de tratamento, nas questões de outcomes, né? No desfecho desses pacientes. A gente tem visto que o câncer tem se tornado uma doença crônica, cada vez a gente cura mais determinados tipos de câncer, né? Para onde está indo o tratamento do câncer de mama? Bom, felizmente, o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama tem sido uma história de sucesso. A gente só tem melhorado. Se você olhar assim, a taxa de cura geral, botando todos os casos juntos dentro de um balaio, né, isso se aproximando de 90%. Né? Claro que tem casos e casos. Se a gente pegar um tumor em estágio 3, tumor enorme, né, aquelas lesões que ter 5, 10 centímetros, a gente não vai atingir essas taxas, né? Mas aqueles tumores detectados pela mamografia, né? Ou então uma percepção de anormalidade, mas que rapidamente se reagiu, fez a investigação, a gente gira com essas taxas de cura, né? Da ordem de 90% para cima. Então, é uma doença que vale a pena sair procurando ela. Sair
não deixar ela se manifestar do nada, a gente tentar ir atrás e fazer o diagnóstico o mais cedo possível, né? Porque ela tem um tratamento muito eficaz, né? Eu acho que esse é um exemplo super interessante, né, do que a gente tem que buscar de medicina baseada em valor, né? Então a gente tem uma proporção alta de pacientes que a gente faz o diagnóstico já em fase avançada de uma doença que em tese se detectada no momento certo, ela teria 90% de cura, né? Então, olha o que isso não gera de mortalidade adicional, de comorbidades adicionais, de custo adicional ao sistema de saúde, né? Então, como cada vez mais a gente tem que focar realmente em detectar de forma precoce, né, e também fazer a medicina preventiva, né? É. Você perguntou, né, Gustavo, do tratamento, né? Por que que a gente chegou nessas taxas, né? A gente foi melhorando e a mortalidade por câncer de mama, ela está em queda drástica nos países ricos, né? Nos países desenvolvidos já há 20 anos, né? A gente não está nesse ponto. Por quê? Porque o SUS entra na nossa estatística, né? O sistema público, com todos os problemas que tem, esses diagnósticos tardios, ainda não permitiu, né? Mas eu tenho certeza que se desse para fazer, analisar só o setor privado, tal, onde as coisas têm mais controle, provavelmente a mesma tendência seria vista. De maneira geral, no tratamento do câncer de mama, assim, só dando tendências gerais, as pessoas têm na cabeça que é uma sequência de cirurgia, que às vezes tem alguma coisa ou não depois. Sempre vai ter um tratamento complementar. Mas, de maneira geral, a gente tem feito cirurgias cada vez mais econômicas, né? Menores, de tirar quadrante. Cada vez a gente tira menos gânglios da axila, porque isso causa menos efeitos tardios, tipo inchar o braço, essas coisas. Isso aí é uma tendência clara, né? Existe uma outra tendência, e aí tem esse papel desses exames moleculares, que nos ajudam com isso. Cada vez a gente faz menos quimioterapia, certo? Cada vez menos. É algo assim, quem tem um consultório que nem eu de câncer de mama, se eu comparar ano a ano, sei lá, ainda não fiz esse trabalho, mas seria muito interessante. A taxa de pacientes meus que não precisam mais fazer quimioterapia complementar cresceu drasticamente, né? Eles vão tomar um tratamento, geralmente por via oral, que a gente chama uma espécie de um bloqueador hormonal, às vezes tem radioterapia e tal. Mas, assim, a gente diminuiu muito o fardo do tratamento para os pacientes, né? Por conhecimento, também por diagnósticos precoces, mas também por conhecimento de como é a doença, como a doença se comporta, qual é o risco, qual é a agressividade de cada doença. E aí os exames complementares que são feitos pelos patologistas, né, no laboratório, os exames de genética, genômica complementares, nos dão uma grande ajuda para isso. Você tocou num ponto, né? A questão dos testes moleculares. Eu acho que o câncer de mama ele teve um papel chave na introdução da genômica em oncologia, né? Não só porque, obviamente, a gente sabe que oncologia está totalmente relacionada a variações aí no DNA, mas pelo próprio efeito Jolie, né? Que a gente fala quando a gente teve uma grande divulgação desses testes com o caso da Angelina Jolie, e hoje eles foram, acho que, os primeiros testes que entraram no rol de procedimentos aí da Agência Nacional de Saúde. Eles são os testes de maior volume em oncogenética, né? Os painéis, os testes de gene único relacionado a câncer de mama. E a gente tem só falado aí de medicina de precisão, a utilização da genômica como um grande auxiliar ao oncologista na tomada de decisão. Então, o que mudou na vida do oncologista tendo a genômica como um grande suporte aí na terapêutica-alvo? Bom, esses testes eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Eles estão ali inseridos no contexto das decisões de tratamento, né? Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de genética, é uma coisa muito ampla, né? Existe a questão da genética, quando a gente está investigando, por exemplo, a questão da hereditariedade. São aquelas famílias que têm muitos casos acumulados de câncer de mama, de ovário e tal. Aí a gente tem, por um lado, que entender e aconselhar as pessoas da família até para quebrar esse ciclo, né? Para não continuar as mulheres tendo repetidamente. A gente sabe que é uma minoria dos casos, não é para todo mundo que teve câncer de mama achar que isso é hereditário e tal. Isso é 10%, mais ou menos, né? Mas é fundamental que a gente identifique esses 10%. E, além disso, tem umas implicações no tratamento, na extensão da cirurgia, na escolha das drogas, quando envolve quimioterapia. Então, praticamente não tem mais, assim, especialmente pacientes jovens, né, que não fez um teste genético. A gente precisa disso. Não é uma curiosidade, não é uma mera curiosidade. É algo que
nós precisamos para que o tratamento seja adequado. Bom, e aí tem a questão o que nós chamamos mais de testes genômicos, né? Que são aqueles que eu comentei que estão nos levando a fazer menos quimioterapia. Na maioria dos casos, eles nos levam a prescrever menos quimioterapia, porque a gente consegue identificar que, finalmente, na média, os tumores de mama não são tão agressivos quanto a gente achava no passado. A maioria deles não são, embora tenha alguns que sejam bastante, e aí a quimioterapia passa a ter um papel muito grande. Então tem um duplo papel, tudo que é da genética, e a gente fica, né, enchendo vocês dos laboratórios de material, coleta sanguínea, é isso, detectar alterações genéticas ou na pessoa, nas famílias, ou nos tumores, que vão nos ajudar na escolha dos tratamentos adequados. Ótimo. A gente tem discutido muito, né, essa questão de medicina de precisão, e eu acho que tem cada vez mais ficado claro que ela tem um impacto em desfecho, né, ou seja, de você ser mais assertivo em qual droga e você vai utilizar, e também um impacto em custo-efetividade, né, ou seja, você acaba tendo uma redução de comorbidade desses pacientes, de complicações. Na sua opinião, a medicina de precisão ela é também baseada em valor? Ela traz essa questão de ganho de desfecho, mas também de ganho e eficiência do setor? Olha, pelo que a gente tem visto, e tem muitos trabalhos feitos, principalmente no exterior, e tem um também que nós fizemos um grande estudo, né, no Hospital Sírio-Libanês, mostrando que há uma drástica redução no uso de quimioterapia, né? E se você considerar o custo de uma quimioterapia, das complicações que esse tratamento pode gerar, é praticamente certo que vai haver um impacto muito grande. Isso já foi bem provado no exterior. Nós estamos trabalhando agora para ver se a gente produz esses dados também aqui no nosso meio, mas é muito provável que isso seja verdade em qualquer país do mundo. Isso é muito interessante, porque a primeira impressão o teste genético é um teste caro, ele só vai agregar custo dentro do custo efetivo total do tratamento. Né? Na verdade, não é, a gente sabe que ele direciona aí para uma custo-efetividade maior. Eu acho que esse é super realmente interessante. Max, a questão do câncer hereditário, né? Você falou aí de 10% aí dos cânceres são hereditários, e isso traz aí uma necessidade do que a gente faz, de entrar com uma forma mais clara de aconselhamento genético para esses pacientes, né? Qual é a sua visão sobre isso e como que está o status disso aqui no Brasil? Nós tentamos na nossa prática, né, não só fazer um teste genético. Os geneticistas, eles tentam separar isso. Uma coisa é você pedir um teste genético, outra coisa é pedir um aconselhamento genético, porque aí no pacote já vem tudo. E sabe que a coisa mais curiosa é você receber um resultado de teste genético e não saber o que fazer com ele, sabe? Levar um susto, o paciente fica assustado na sua frente, porque às vezes é uma alteração rara, entendeu? Descrita em poucas famílias no mundo, tal. Então, a gente tenta, sempre que possível, que isso seja feito no contexto do aconselhamento genético. O paciente faz uma consulta antes do teste, ele entende o que é, quais são as consequências de fazer o teste, é feito o teste e depois vem discutir o resultado com o geneticista, que já nos ajuda também a dar a conduta, né? Caso tenha, principalmente quando tem alguma alteração, ele já ajuda com a conduta. E fora que não é preto e branco, né, Gustavo? Você sabe como é, o teste às vezes aparece lá aqueles achados indeterminados, né, que a gente não tem certeza, precisa de alguns anos ainda para entender e tal, e nesses casos é fundamental o aconselhamento do geneticista. Então, eu tento não fazer por conta própria, sempre no contexto do aconselhamento genético. Essa questão, né, da gente ter muitas as VUs, né, essas variantes de significado indeterminado, a gente tem falado que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende a arquitetura genômica da nossa população, né, que ela é diferente aí das populações que estão nos bancos de dados. Então, eu acho que, como você falou, tem um tempo aí de aprendizado, mas a gente tem ganhado esse aprendizado. Quanto mais a gente faz, mais a gente conhece essa arquitetura. Teve uma pergunta interessante aqui da doutora Natasha. E o câncer de mama no homem? Qual é o protocolo de investigação? O câncer de mama existe no homem, né? Às vezes as pessoas ficam surpresas de saber isso, mas existe. Somente 1% de todos os cânceres de mama ocorrem no homem, mas todo mundo que faz bastante tem alguns pacientes do sexo masculino. Tem alguns fatores de risco para isso, mas é uma situação onde o contexto genético é mais forte. O risco de ter se achar uma hereditariedade favorecendo ao câncer de mama
é maior que a média. Então, só isso já é uma indicação de precisar um teste genético. Mas, em geral, o tratamento é bem parecido com o da mulher, sabe? Não muda muita coisa. Perfeito. E agora, nesse momento de pandemia, né, que a gente tem vivido, a gente tem visto aí uma série de dados e estudos que nos preocupam bastante, né? A gente possivelmente sai de uma curva de casos de Covid-19 e começa a ter uma curva de mortalidade de vários outros tipos de doenças, né? Doenças crônicas, pacientes oncológicos que acabam não fazendo seu segmento, deixam de fazer todo tipo de triagem e screening. Como você enxerga isso? A gente está tendo pacientes oncológicos com mais complicação por eles estarem em casa. Como que tem sido lidar na oncologia no momento de pandemia? Então, Gustavo, aí a gente tem que olhar as várias realidades, né? Realmente foi uma mudança drástica. Meus pacientes sumiram no primeiro mês de Covid, né? Embora a gente, como eles têm meu telefone e tal, a gente tem muito contato, né? Dificilmente eles vão deixar uma coisa ir muito errado, né? E também eu ajudo a ver alguns casos, de fato, dá para adiar os controles, os exames, outros não dá. Os pacientes que estão em tratamento, por exemplo, para controlar uma doença que está em atividade, não dá para parar, porque, sabe, tudo bem que existe o risco do Covid, mas tem o risco da doença, né? E é perigoso. Imagina um paciente que tem metástases, está tratando para controlar a doença e não abandona o tratamento, e é uma quimioterapia, isso não é compatível com a vida, né? Então, não tem jeito, a gente tem que tocar o tratamento. A gente, assim, o que eu posso lhe dizer disso é que isso é uma curva de aprendizado, né? A gente foi meio atropelado pelo Covid, né? Quando começa, o negócio explode, né? Você não mal tem tempo de se adaptar, mas nós reagimos e fizemos várias modificações no fluxo hospitalar, né? Ou da clínica, quando o paciente é atendido na clínica, né? No sentido de não permitir que gente infectada tenha contato com os que estão em tratamento. Então, por exemplo, hoje no Hospital Sírio-Libanês, tem até um vídeo nas mídias explicando, é um fluxo incrível, assim, se você chegar lá no pronto atendimento e der um espirro na chegada, acabou. Você vai entrar por uma porta lateral, vai por um elevador específico e só sai de lá depois de ter um teste negativo, né? Então não tem nenhum contato. A gente tem uma taxa de infecção hospitalar extremamente baixa, né? Quase desprezível dentro da oncologia. Bom, se você me perguntar, todos os hospitais vão conseguir estabelecer um fluxo dessa complexidade? Não sei, talvez não, né? Então, as precauções são prudentes. Por exemplo, várias sociedades de vários países, inclusive a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, já publicou na sua revista, que tem livre acesso, orientações, como fazer com pacientes com câncer de mama e o risco do Covid. Então, basicamente, o que sugere é que a gente evite visitas desnecessárias, até que passe a fase mais quente da epidemia, né? Tudo que pode ser adiado sem perigo para o paciente, sem prejuízo para o tratamento, adiar, né? Isso é o caso de pacientes em segmento. Olha, para câncer de mama, a gente tem muito paciente em segmento. Mais ou menos 90% dos pacientes que passam no meu consultório é só um acompanhamento. Aí não vejo problema, dia 2, 3 meses. Agora, quem está em tratamento não dá para adiar. Esse aí vai ter que comparecer, né? A mesma coisa para os exames. Por exemplo, mamografia, a recomendação é que ela pode ser adiada até 6 a 12 meses. Desde que não tenha sintoma novo, né? Não, mulher com nódulo palpável, com vermelhidão na mama, dor, aí não vale, né? Isso já não é mais rastreamento, isso aí já tem um sintoma que tem que ser investigado, que mesmo durante o Covid. Na ausência de sintomas, pode adiar até 6, 12 meses, uma mamografia. Mesma coisa meus exames, segmento. Eu tenho feito muita consulta por telemedicina, né? O paciente está em acompanhamento, às vezes tem alguma queixa ou outra. Em geral, a gente, né, com alguma experiência, consegue diferenciar o que é importante do que não é, né? Então, eu tenho evitado, sem perder o contato com meus pacientes, tenho feito praticamente metade das minhas consultas por telemedicina. Então, a gente se adaptou, né? Melhorando fluxos, segurança dentro da clínica, do hospital, e evitando somente as visitas realmente desnecessárias, né? As necessárias continuam ocorrendo. Eu acho que essa questão de digitalização de uma série de serviços, inclusive da saúde, né, com a teleassistência, telesaúde ou telemedicina,
é realmente um novo modus operandi que a gente tem introduzido aí no setor, né? E certamente ele vai ser útil também no futuro. Então, a gente tem visto que isso tem tomado uma abrangência muito maior e talvez seja parte desse novo normal que a gente fala tanto, né? Isso Esse eu eu acho que estou absolutamente certo. A medicina que vai sair dessa crise não é a mesma que eu pratiquei nos últimos 20 anos, né? Porque, sabe, essa telemedicina, o negócio é muito curioso, assim, é muito legal por um lado, mas às vezes você acha que falta alguma coisa na consulta, mas os pacientes gostam, né? Quero ver meus pacientes que vêm do exterior, do Uruguai, Paraguai, que não vão querer mais vir, vão querer fazer tudo por telemedicina, né? Dos outros estados do Nordeste, né? Sempre que possível. Então, a gente vai ter que se adaptar e entender também a necessidade do cliente, né? Algumas, de novo, a minha impressão, já fazendo isso há um mês, que é bem recente para nós, os americanos estão fazendo há mais tempo, né? A gente começou de um mês para cá, é que há muitas consultas dá para fazer sem prejuízo. Algumas não dá. Por exemplo, quando depende do exame clínico, ou de captar ali algum sentimento, alguma coisa, não sabe, falta alguma coisa ainda presencial ainda vai ser importante. com certeza. Bom, a gente tem falado muito dos grupos de risco para a Covid-19, né? E aí tem uma enxurrada de artigos que falam aqueles pacientes que têm alguma imunodepressão, eles são ou não são grupo de risco porque eles respondem menos à doença do que alguns jovens que têm só como fator de risco obesidade. Como que, na sua opinião, funciona isso na oncologia? O paciente com câncer, ele é grupo de risco? A mortalidade tem sido mais alta? O que você tem visto? Olha, a impressão geral, Gustavo, é que sim, certo? O paciente com câncer em atividade, porque aqui a gente tem que lembrar que a gente está fazendo um live de câncer de mama. Câncer de mama é uma doença única dentro da oncologia. Como eu te falei, 90% dos meus pacientes são só um acompanhamento. Essa gente tratou, até pode ter feito quimioterapia uns anos atrás, mas está bem, está levando uma vida normal. Esses aí eu não considero o risco igual da população, né? Os que estão em acompanhamento, estão longe de ter feito a quimioterapia, radioterapia, né? Não estão com doença ativa, não têm o câncer no seu corpo, que é uma imensa maioria. Agora, aqueles que estão ainda com o tumor ativo, né, que têm a doença com metástase, que estão em tratamento com quimioterapia, com radioterapia, as poucas evidências que nós temos até então sugerem que eles vão pior, têm mais risco de pegar a doença e de desenvolver as formas graves. Os artigos maiores ainda são chineses, porque eles tiveram isso antes da gente, mas agora começaram a aparecer alguns ocidentais, pequenas séries, aí em geral, algumas dezenas de pacientes, a maioria delas mostrando a mesma coisa. Comparado com pacientes sem doença oncológica, sem quimioterapia, tem um risco maior de evoluir para as formas graves. Então, o cuidado extremo com esses pacientes é extremamente importante. Tem uma pergunta interessante aqui, a gente tem tido muito esse tipo de questionamento, né? Pessoas que já fizeram seu tratamento estão curadas, elas são consideradas grupo de risco? Essa foi essa que eu falei, né? O meu pool lá de pacientes, 90% dos meus pacientes que estão, às vezes, estão mais saudáveis que eu, correndo, fazendo ginástica, academia e tal. Passo cada 6 meses para uma consulta de controle. Aí não. Aí eu não considero, não tem fundamento de dizer que essas pessoas ainda são imunossuprimidas, né? A gente considera, assim, por exemplo, em até 3 meses de ter terminado uma quimioterapia, mesmo que seja uma quimioterapia curativa, até 3 meses ainda existe um risco teórico de ter alguma imunossupressão. Durante a quimioterapia, mais ainda, claro, né? Mas esses aí que estão há 6 meses, um ano já de tratamento, risco normal, né? Vida normal, né? Seguir isolamento e seguir todas as recomendações, mas Veja, eu falei risco normal, não disse que não tem risco. Risco todo como mundo todo. tem, né? Agora, Max, a gente tem falado também de aconselhamento genético por telesaúde, a gente tem falado de oncologia por telesaúde, a gente tem falado desse distanciamento, né, que tem dentro do tipo de assistência que a gente está fazendo, mas você mesmo falou, tem casos que não tem como, a gente tem que estar próximo ao paciente, né? Que casos são esses? Quando a gente tem que falar para esse paciente, mesmo oncológico, você tem que ir até a consulta, você tem que ser encaminhado até o hospital? Sim. Bom, falando de câncer de mama, então, por exemplo, quem não tem diagnóstico, né, são pessoas que vão ter achados, né? Quem teve a sua mamografia recente, ela estava normal,
sem problema, dá para esperar, dá adiar no segundo semestre, ano que vem se faz, né? Agora, anormalidades, coisas novas que surgiram, caroço na mama, que é a queixa mais comum, não pode esperar. Isso aí tem que ser investigado. E no oncologista, no mastologista, né? Anormalidade, vermelhidão, qualquer coisa anormal não pode esperar, né? Os pacientes que já têm diagnóstico, que estão somente em segmento, por exemplo, acompanhamento semestral, esses aí eu não vejo problema. Eu dou duas opções para eles, ou adiar um pouquinho. O problema, Gustavo, é que eu não sei adiar quanto. Eu não faço a menor ideia. A minha impressão é que essa crise está aí para o ano inteiro, né? Então, eu tenho dito menos isso. Eu tenho mais dito, vamos fazer uma consulta por telemedicina, né? Em vez de adiar. Pelo menos eu tenho um controle, sei que as coisas estão bem, efeitos colaterais, tratamentos e tal, né? Agora, paciente que está em quimioterapia, não dá. Esse ele tem que ir no seu consultório, tem que ser examinado, tem que fazer os controles de exame de sangue. Dá para melhorar um pouquinho? Dá. Olha só o que eu faço, soluções que eu achei, caseiras, que eu achei, né? Por exemplo, paciente que tem quimioterapia, marca um box, às vezes eu não faço ele circular dentro do hospital para me ver. Eu vou lá dentro do box da quimioterapia. A gente agenda uma coleta de sangue domiciliar. O hospital manda um técnico na casa da pessoa fazer a coleta. Só com isso eu já evitei 2 circulações, né? No hospital e no laboratório para fazer, né? Então a gente tem essas soluções, entendeu? Dá para reduzir, mas eu tenho que ver essa pessoa. Em algum momento tem que examinar. Esses aí eu não consigo evitar, né? Então, assim, a gente usa a criatividade. Esses pacientes têm que passar em consulta e ser examinados ainda, né? Essa questão da coleta domiciliar é algo que a gente tem discutido muito, né? A gente tem muito paciente crônico que complica rápido, como diabético, por exemplo, né? Que tem que continuar com o seu controle, tem que usar essas formas mais novas e que vão se tornar cada vez mais habituais, né? E, Max, para a gente encerrar, queria falar um pouquinho do que está por vir, né? Cada vez mais a gente fala que a detecção do câncer tem que ser precoce e que a genômica pode ser uma ferramenta para isso, que pode ser via epigenética, via aí as biópsias líquidas, DNA livre circulante. Isso vai chegar, isso vai acontecer. Como que é a sua visão da detecção de câncer precoce com métodos não invasivos no câncer de mama? Ó, Gustavo, a minha impressão é que isso vem para ficar, vem com muita força, sabe? Isso vai causar uma revolução, né? Já está começando a aparecer os primeiros exames, candidatos, ainda não são totalmente convincentes, mas eu acho inevitável, né? Eu brinco com as minhas pacientes, né, do sexo feminino, que existe um museu da tortura, né? Que eu acho que fica em Amsterdã, né? E aí eu brinco que um dia a mamografia vai parar nesse museu. Talvez não esteja tão longe, né? Que a gente vai detectar o câncer de mama num examezinho de sangue, né? Você vai lá, dá uma picadinha no dedo ali, ou tira uma amostra de sangue. Eu acho que isso não está longe, certo? Não está longe. Vai ter ainda um processo de validação que vai levar talvez alguns anos ainda, mas eu acho que em breve essas ferramentas vão começar a chegar no mercado e vão causar uma verdadeira revolução. A gente acredita muito nisso também, e isso vai ter um benefício gigantesco se a gente conseguir principalmente tornar isso acessível, né? Visto que a gente começou falando, abrindo aqui a nossa conversa, da grande proporção dessas mulheres que acabam tendo diagnóstico em uma fase mais avançada da doença, né? Obviamente, tem uma questão de acesso aqui, tem uma questão de como a gente vai conseguir utilizar essa ferramenta, mas certamente isso é um ponto bastante importante. Max, para a gente finalizar aqui, que a gente tinha 30 minutos, qual mensagem que você gostaria aqui de deixar sobre esse câncer de mama? Acho que uma mensagem bem rápida, reforçando o que a gente falou, né, que as pessoas, né, não tomem os cuidados. A gente vive uma situação grave, é prudente a gente tomar todos os cuidados, ficar em casa, mas nós estamos com muito medo, Gustavo, de fazer diagnósticos tardios, voltar, dar um passo para trás, sabe? Em alguns países, eles estão prevendo que, na Europa, alguns países europeus, que talvez aumente em 5 a 10% a mortalidade por câncer de mama, depois de mais de 20 anos caindo. Isso a gente não quer, né? A gente quer pessoas que tenham suspeita, achados, coisas anormais, que continuem buscando a ajuda médica para serem examinadas, tal, né? E os pacientes oncológicos, aí caso a caso, cada um tem contato do seu médico e dá para fazer um plano individualizado, se dá para adiar a consulta, se dá para fazer por telemedicina, ou se não adianta, tem que continuar passando em consulta com todos os cuidados para
né, não ter contato com os infectados, né? Eu acho que isso aí é a mensagem mais chave aí da nossa call hoje. E se você pudesse apontar, qual é o futuro da oncologia? A futuro da oncologia, assim, bom, eu brinco com os meus radiologistas que a mamografia vai para esse museu antes da quimioterapia, certo? Mas no futuro, provavelmente, a quimioterapia também vai, né? A gente vai usar cada vez menos, né? Vão ser tratamentos inteligentes. Né? Os cirurgiões morrem de medo também que não vai ter mais cirurgia um dia, que a gente vai achar drogas tão poderosas que vão ir ali exatamente no problema biológico que tem no câncer e nem cirurgia vai precisar. Isso eu não descarto, mas ainda está muito longe, né? Mas, assim, é possível que a gente vá viver também um futuro, além de menos quimioterapia, de menos cirurgias, né? Menos tratamentos desse tipo. E esses exames, né, de biópsia, a gente faz muita biópsia, né? São coisas agressivas, né? Você pega, vai fazer uma biópsia do pulmão, do fígado, uma anestesia geral, né? Fica lá o dia inteiro, no hospital o dia, né? Isso aí vai, com o tempo, vai ser substituído por biópsia líquida, né? Que é no exame de sangue, né? Procurando os fragmentos de DNA do tumor, né? Então, isso aí é certo, assim, são as áreas aí, se você tiver que comprar ações de alguma empresa, não compra de quimioterapia, nem de cirurgia e nem de intervenção, de radiointervenção, né? Porque essas coisas provavelmente vão diminuir muito com o tempo. Com certeza. E, Max, para a gente finalizar, cada vez mais a gente vê estratégias também de avaliação prognóstica, avaliação de recorrência em futuro. E isso também é bastante novo, né, em oncologia. A gente conseguiu utilizar ferramentas laboratoriais em genética para que a gente consiga avaliar o risco de recorrência aí desses pacientes. Isso já é prática? Como vocês têm utilizado? Essas ferramentas já existem, né? São exames que para as pessoas entenderem que nós fazemos nos tumores, depois de extirpar o tumor cirurgicamente, a gente faz essa análise que analisa alguns genes dos tumores, existem várias, né, no mercado, e elas, em geral, nos indicam que, na média, os tumores são menos agressivos que a gente pensava. Então, elas reduzem, nos vários estudos que já foram feitos, inclusive um nosso interno, elas reduzem em mais ou menos 30%, 40% o uso de quimioterapia. Ou seja, são casos que, baseado nos critérios antigos de só olhar no microscópio, a gente achava que iam precisar de quimioterapia e, na verdade, não precisam. São pacientes que têm mais de 95% de cura sem fazer quimioterapia, né? Então, isso não é o futuro, isso já é a realidade. São ferramentas que nós já usamos no dia a dia. Né? Muito bom. Bom, Max, queria te agradecer. Acho que foi uma discussão super interessante, sempre bom te ouvir. Realmente, muito obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo. A gente está extremamente honrado aqui com a sua participação. A gente teve bastante gente assistindo aqui, então eu acho que nesses momentos aí de ansiedade, no momento que a gente está vivendo, nada melhor do que a gente levar informação de qualidade a todo mundo, né? E como você disse, a gente não pode deixar de fazer, por causa da pandemia, o que deve ser feito, né? E usar ferramentas, usar tecnologia para isso, para que a gente não tenha esse aumento de mortalidade que amedronta a gente também depois aí de passar da pandemia. Então, Max, um forte abraço, super obrigado. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Tchau. Boa noite.